Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje iniciamos uma jornada profunda, uma travessia espiritual, onde a luz de Deus encontra exatamente esse lugar dentro de você que clama por alívio, descanso e cura. Enquanto Deus conversa com você através destas palavras, permita que sua alma respire, porque não é por acaso que você está aqui. Há momentos na caminhada em que o coração parece pesado, em que a mente se torna um campo de batalha silencioso, em que a alma grita por libertação, mesmo quando os lábios permanecem calados. E Deus, que vê tudo, escuta esse clamor sem que você precise dizer uma única palavra. Muitos dos que caminham na fé conhecem o peso espiritual, essa sensação de cansaço profundo que não vem apenas das circunstâncias, mas de cargas invisíveis, de feridas antigas, de batalhas travadas no coração. E quando esse peso chega, ele tenta convencer você de que está sozinho, que não há saída, que não há cura. Mas a verdade bíblica desmente essa mentira. Porque desde o princípio, Deus se posicionou como aquele que vê, que socorre, que liberta e que cura. Em Salmos capítulo 34, verso 18, está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Esse versículo não é apenas poesia, é uma promessa viva que se cumpre no exato instante em que você se coloca diante dele. A história da fé é cheia de momentos em que homens e mulheres enfrentaram pesos espirituais. Elias, por exemplo, depois de grandes vitórias, sentiu-se tão oprimido que desejou desistir. Mas Deus não permitiu que ele permanecesse naquele vale. O Senhor o tocou, o alimentou, o fortaleceu e o levantou, porque o propósito era maior do que o peso que o esmagava. Da mesma forma, Deus também está tocando você agora. Há um renovo sendo derramado, mesmo que você ainda não perceba completamente. Há uma paz se aproximando, mesmo que seu coração esteja agitado. A libertação chegando, mesmo que a batalha pareça intensa demais. Quando falamos de cura emocional e libertação espiritual, falamos de um Deus que não apenas remove o peso, mas restaura o que foi afetado por ele. Deus cura memórias, sarando aquilo que ninguém mais consegue ver. Deus limpa a mente de pensamentos que não deveriam morar ali. Deus fortalece o interior, onde muitas vezes as maiores guerras acontecem. E assim como Jesus libertou tantas vidas ao longo das Escrituras, Ele também está estendendo a mão para você neste instante, oferecendo descanso para sua alma, clareza para sua mente e leveza para seu coração. Enquanto essa palavra alcança você, permita que Deus encontre os lugares onde você guarda as dores mais silenciosas. Permita que Ele toque o que ninguém mais sabe. Permita que Ele te levante por dentro. Não há cadeia espiritual que seja mais forte que a presença dele. Não há ferida emocional que seu amor não possa restaurar. Não há peso que resista quando a luz dele entra. Hoje, Deus começa a retirar de você aquilo que não pertence mais à sua jornada. Quando Deus começa a remover o peso espiritual que repousa sobre a alma, algo dentro de nós começa a despertar. Não é uma mudança brusca, mas um movimento suave, como quem abre uma janela depois de muito tempo para permitir que a luz volte a entrar. E é assim que o Senhor trabalha. Ele se aproxima com mansidão, toca com delicadeza e transforma com autoridade. Enquanto Deus conversa com você neste momento, Ele está trazendo à tona sentimentos que talvez você tenha guardado por tanto tempo que já nem sabia como expressar. Ele está revelando dores escondidas não para te ferir, mas para te curar. Muitas vezes, os pesos espirituais se originam de situações que marcaram profundamente o coração. Palavras duras, rejeições, perdas, traumas, ciclos que parecem não ter fim. E por fora, você até tenta parecer bem, mas por dentro,
a alma fica pedindo socorro. A verdade é que todos nós, em algum momento, carregamos fardos que não conseguimos suportar sozinhos. Mas Deus nunca pediu que você carregasse esses pesos sozinho. Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma convocação pessoal, direta, feita a você hoje. O alívio que Deus oferece não é apenas momentâneo, como uma sensação que vem e vai. Ele é profundo, capaz de alcançar até os lugares que você evita acessar. A cura emocional não é apenas sobre esquecer o que aconteceu, mas sobre permitir que Deus redefina sua história. É sobre entender que aquilo que te feriu não determina o seu fim. É sobre compreender que o inimigo pode ter tentado te paralisar através de dores silenciosas, mas Deus está te levantando com uma força que você não imaginava possuir. Há momentos em que o peso espiritual não vem apenas do passado, mas também das expectativas do futuro. O medo de tentar novamente, o receio de confiar, a insegurança de acreditar que algo pode ser diferente. Mas Deus está aqui para lembrar que Ele caminha à sua frente, preparando caminhos que você ainda não pode ver. Quando Ele cura, Ele também guia. Quando Ele restaura, Ele também fortalece. Quando Ele liberta, Ele também direciona. Não importa o tamanho da batalha interna que você enfrenta. Não importa há quanto tempo esse peso habita dentro de você. O Senhor está quebrando cadeias invisíveis neste momento. Ele está devolvendo ao seu espírito aquilo que o inimigo tentou tomar: a paz. E essa paz, prometida pelo próprio Cristo em João capítulo 14, verso 27, não é como a paz do mundo, baseada em circunstâncias. É uma paz que invade e permanece. Enquanto você segue ouvindo esta palavra, permita-se respirar mais fundo. Permita-se sentir que o fardo já não é o mesmo. Permita que Deus continue trabalhando naquilo que você ainda não consegue explicar. Ele está te preparando para uma leveza que você ainda vai testemunhar. À medida que Deus aprofunda sua obra dentro de você, algo no seu espírito começa a ser reorganizado. Há processos internos que não acontecem de uma vez, mas camada por camada, exatamente como alguém que cuidadosamente remove pesos acumulados ao longo de anos. Enquanto Deus conversa com você através desta mensagem, Ele está reconstruindo áreas do seu interior que foram abaladas por dores antigas, inseguranças persistentes e batalhas que você travou sozinho em silêncio. A cura emocional é um caminho que exige coragem, porque muitas vezes Deus nos leva a confrontar aquilo que evitamos por muito tempo. Mas não se trata de reviver a dor, trata-se de permitir que Ele ressignifique o que aconteceu. O Senhor não te leva de volta ao passado para te ferir, mas para te libertar daquilo que ainda te prende nele. E essa libertação começa quando você entende que o amor dele sempre foi maior do que qualquer ferida. Existe uma passagem que ecoa profundamente nesse processo. Em Isaías, capítulo 41, verso 10, Deus diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não é apenas um consolo, é uma garantia. Deus está sustentando você neste momento, mesmo nas áreas que você acredita que não consegue manter em pé sozinho. O peso espiritual muitas vezes se manifesta como inquietação, como angústia, como um cansaço que não passa nem com descanso físico. Isso acontece porque não é o corpo que está cansado, mas a alma. Mas Deus conhece exatamente o ponto onde sua alma foi ferida. Ele conhece a raiz da dor que você sente. Ele conhece os pensamentos que você tenta expulsar, mas que insistem em voltar. E, acima de tudo, Ele conhece a força que está sendo renovada aí dentro, mesmo que você ainda não consiga perceber completamente.
Há libertações que acontecem em silêncio. Parece que nada mudou por fora, mas por dentro, uma fortaleza se levanta. Deus está quebrando laços invisíveis, correntes emocionais e opressões espirituais que tentavam te paralisar. A cada palavra, a cada respiração mais leve que você dá, algo está sendo restaurado. O Senhor está te preparando para entrar em um tempo de maior clareza emocional e maior estabilidade espiritual. Aquilo que antes te tirava a paz começará a perder força. A cura emocional não significa que você nunca mais vai sentir dor, mas significa que a dor não vai mais te controlar. É Deus quem assume o controle agora. É Ele quem conduz, quem levanta, quem direciona. Você não está caminhando sozinho. E mesmo que tenha dias mais difíceis, o Senhor permanece ao seu lado, como permaneceu com cada um de seus servos ao longo da história. Hoje, Deus está te ensinando a respirar novamente. Ele está te ensinando a confiar, a descansar, a deixar ir aquilo que já não faz parte da sua jornada. A força chegando, a paz se aproximando, a libertação em andamento. Quando Deus começa a reorganizar o interior de alguém, muitas vezes Ele nos conduz a um ponto onde finalmente compreendemos que não precisamos mais carregar o que carregamos por tantos anos. Enquanto Deus conversa com você agora, Ele está retirando pesos que você normalizou, dores que você aprendeu a esconder e sentimentos que você tentou ignorar para conseguir continuar em frente. Mas hoje Ele te chama para algo mais profundo, para uma libertação que não apenas alivia, mas transforma. Há momentos na vida em que o coração se torna como um quarto fechado, acumulando lembranças e emoções que nunca foram ventiladas. E é nesse lugar que Deus entra, não com pressa, não com julgamento, mas com luz. A luz dele não expõe para envergonhar, expõe para curar, expõe para libertar, expõe para que você veja que não está sozinho nessa jornada. O Senhor sabe exatamente quantas noites você já orou em silêncio, pedindo apenas paz, apenas descanso, apenas um motivo para continuar acreditando que algo pode mudar. Em Salmos capítulo 55, verso 22, está escrito: "Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá." Essa não é apenas uma instrução, mas um convite divino para que você entregue aquilo que pesa e que não foi desenhado para estar sobre os seus ombros. A cura emocional começa quando você entende que existe um lugar seguro onde suas dores podem repousar, e esse lugar é a presença de Deus. Às vezes, o peso espiritual é resultado de batalhas internas que ninguém imagina que você enfrenta. Pode ser um sentimento de insuficiência, uma culpa que você carrega por anos, uma lembrança que ainda dói, uma palavra que marcou mais do que deveria. O inimigo tenta se aproveitar dessas feridas para roubar a sua identidade, a sua paz e a sua esperança. Mas Deus está restaurando cada área onde você acreditou estar fraco demais para continuar. Quando o Senhor cura, Ele não apenas fecha feridas, Ele fortalece cicatrizes. Ele transforma memórias dolorosas em testemunhos de redenção. Ele tira o peso da alma e devolve o brilho ao espírito. A libertação que está acontecendo dentro de você agora não é superficial, é profunda, é real e é completamente alinhada ao propósito que Deus tem para a sua vida. A paz que Ele está derramando não é emoção passageira, é fundamento espiritual. E mesmo que você ainda sinta algo dentro de si lutando, saiba que isso não significa fracasso. Significa que Deus está te moldando. Significa que Ele está quebrando correntes que existiam há muito tempo. O Espírito Santo está trabalhando em áreas que você nunca conseguiu tocar sozinho. Há uma nova sensibilidade espiritual sendo despertada. Há um recomeço sendo preparado de dentro para fora. Permita-se continuar neste processo. Permita-se ser curado.
Permita-se ser liberto. Deus está aqui, e onde Ele está, nenhuma escuridão permanece. Quando avançamos no processo de cura e libertação espiritual, começamos a perceber que existe uma mudança acontecendo dentro de nós que não depende das circunstâncias externas. Enquanto Deus conversa com você através desta mensagem, Ele continua removendo camadas profundas de tristeza, ansiedade e cansaço emocional que se acumularam ao longo da sua jornada. Há um movimento espiritual acontecendo no invisível, e esse movimento está trazendo clareza para áreas da sua vida que antes pareciam confusas ou escuras. A cura emocional é um convite constante para olhar para dentro com honestidade, mas também com compaixão. Muitas vezes, cobramos de nós mesmos uma força que não possuímos, tentando ser resilientes além do que o coração suporta. E Deus sabe disso. Ele conhece sua estrutura, conhece seus limites, conhece o quanto você já lutou sem nunca desistir completamente. É por isso que Ele está te fortalecendo agora, não apenas para que você suporte o que vem pela frente, mas para que você viva uma nova fase com leveza, liberdade e consciência da sua presença. Uma passagem que reforça essa verdade está em Salmos capítulo 121, verso 2, onde está escrito: "O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra." Esse socorro não é parcial, não é fraco, não é tardio. É um socorro seguro, constante, firme, capaz de sustentar sua mente quando ela tenta se perder em pensamentos dolorosos, e capaz de sustentar seu espírito quando ele parece frágil demais para continuar. O socorro de Deus é completo. O peso espiritual muitas vezes se manifesta como um esgotamento que não conseguimos explicar para ninguém. É aquele cansaço que chega sem aviso, aquela sensação de que algo não está bem, aquela tristeza que surge sem motivo claro. Mas hoje, você está sendo guiado por Deus para discernir a origem dessas sensações e permitir que Ele trate cada uma delas. Há sentimentos que você guardou porque não sabia como lidar. Há memórias que retornam porque ainda precisam ser entregues ao Senhor. Há batalhas internas que você enfrentou sozinho porque acreditou que não podia incomodar ninguém. Mas Deus nunca se incomoda quando você se derrama diante dele. Ele está te ensinando, neste exato momento, que você não precisa esconder suas dores para ser forte. A verdadeira força nasce quando você permite que Deus seja seu amparo. A verdadeira maturidade espiritual começa quando você reconhece que não precisa vencer tudo sozinho. A cura emocional acontece quando você confia o suficiente para se render à presença dele. Se você sentir durante este processo uma leveza sutil, um pensamento mais tranquilo, um suspiro diferente, entenda, isso é Deus tocando áreas que antes estavam pesadas. Ele está tirando fardos, desfazendo nós emocionais e reconstruindo a sua paz interior com muito mais firmeza do que você imagina. Este é o início de uma estabilidade que será percebida nos próximos dias. Uma tranquilidade que não virá das circunstâncias, mas da presença constante dele ao seu lado. Você está avançando. E Deus está avançando com você. Conforme você avança neste processo de cura e libertação espiritual, algo muito importante começa a acontecer dentro do seu coração. Você passa a perceber que não está apenas sendo restaurado, mas também sendo preparado para uma nova fase da sua vida. Enquanto Deus conversa com você através desta mensagem, Ele está reorganizando pensamentos, acalmando emoções e trazendo uma clareza que talvez você não experimentava há muito tempo. Há momentos na caminhada espiritual em que Deus não apenas nos cura, mas também nos ensina a caminhar de maneira diferente. Muitas vezes, o peso espiritual se manifesta em forma de dúvidas sobre o próprio valor.
dúvidas sobre decisões, sobre identidade, sobre futuro. E é exatamente nesses momentos que Deus se revela como aquele que reafirma quem você é. O inimigo tenta distorcer sua visão sobre si mesmo, fazendo você acreditar que não é capaz, que não é digno, que não é forte o suficiente. Mas Deus está corrigindo essas distorções agora. Ele está te lembrando que você é amado, escolhido e sustentado. Em Isaías capítulo 43, verso 1, Deus declara: Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É impossível não encontrar cura quando se sabe que pertence ao Deus que cura. Deus está reestruturando áreas internas que estavam fragilizadas. Ele está tocando pensamentos que se repetiam de forma pesada, memórias que voltavam como sombras, sentimentos que você acreditava que nunca mudariam. Mas quando o Espírito Santo começa a agir, não há bloqueio emocional que permaneça inabalável. Você está entrando em um processo de restauração profunda, e isso envolve aprender a enxergar a si mesmo com os olhos da graça e não mais com os olhos da dor. A cura emocional não apaga a história, mas transforma a forma como você lembra dela. Aquilo que antes machucava, agora passa a ensinar. Aquilo que antes te prendia, agora passa a te fortalecer. Deus está tirando de você o peso de se culpar, de se cobrar além do necessário, de tentar resolver tudo sozinho. Ele está te lembrando que a sua fragilidade não é falha, é o lugar onde ele se manifesta com mais intensidade. E quando você reconhece isso, o peso espiritual começa a perder o domínio que tinha sobre seus pensamentos. Existe também uma renovação espiritual acontecendo dentro de você. Deus está reacendendo a esperança que parecia enfraquecida, reacendendo a fé que parecia silenciosa, reacendendo o desejo de seguir em frente com confiança. Essa renovação não vem por esforço humano, mas pela presença dele caminhando ao seu lado. Em Salmos capítulo 27, verso 14, está escrito: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Essa é exatamente a promessa que está se cumprindo agora. Você está sendo fortalecido de dentro para fora. E à medida que Deus cura seu interior, Ele também prepara seu espírito para receber as próximas bênçãos que virão. A libertação que está acontecendo hoje será a base da sua estabilidade amanhã. Há uma leveza chegando, uma paz sendo construída, uma força se levantando silenciosamente dentro de você. Você está sendo moldado, restaurado e renovado pelo próprio Deus. À medida que você caminha mais fundo nesse processo de cura emocional e libertação espiritual, começa a se tornar evidente que Deus não está apenas removendo pesos, mas também te preparando para um novo nível de sensibilidade espiritual. Enquanto Deus conversa com você através desta mensagem, Ele revela áreas que estavam adormecidas, desperta percepções que estavam ofuscadas e te conduz para um entendimento mais profundo sobre quem você é e sobre quem Ele é na sua vida. Muitas vezes, quando atravessamos períodos de dor, tristeza ou confusão interna, nossa visão espiritual fica turva. Passamos a enxergar o mundo, as pessoas e a nós mesmos através do filtro das feridas. Mas quando Deus começa a curar, você não apenas sente alívio, você passa a enxergar de forma diferente. A luz de Deus não apenas ilumina o caminho à frente, ela ilumina também aquilo que está dentro de você. E essa luz tem o poder de transformar completamente a maneira como sua alma interpreta a vida. Uma das maiores provas disso aparece nas Escrituras, quando Jesus encontra pessoas emocionalmente quebradas. Em vários momentos, ele não apenas cura fisicamente, mas devolve dignidade, esperança e identidade.
Em Lucas capítulo 4, verso 18, Jesus declara que veio curar os quebrantados de coração e libertar os oprimidos. Essa missão continua hoje, e é exatamente isso que está acontecendo dentro de você: cura para o coração quebrado e libertação para a alma oprimida. Deus está recolocando suas emoções no lugar certo, está limpando pensamentos que antes pareciam incontroláveis. Está restaurando percepções que estavam distorcidas pela dor. Ele está te ensinando, pouco a pouco, a interpretar a vida com mais leveza, com mais esperança e com mais confiança na presença dele. E mesmo que parte de você ainda tente resistir por medo de se machucar novamente, Deus está trabalhando com paciência, mostrando que a cura não exige pressa, exige entrega. Talvez você ainda carregue perguntas, dúvidas ou até mesmo lembranças que insistem em retornar. Mas é importante entender que a cura emocional não acontece porque você esquece, mas porque Deus ressignifica. Ele pega o que feriu e transforma em sabedoria. Pega o que te enfraqueceu e transforma em força. Pega o que te paralisou e transforma em testemunho. Ele está reescrevendo capítulos internos que pareciam encerrados, mas que agora ganham novo sentido. O peso espiritual perde força quando a alma entende que não está mais lutando sozinha. E Deus está te mostrando isso hoje. Você não está sozinho. Mesmo quando não sentia, Ele estava lá. Mesmo quando não entendia, Ele sustentava. Mesmo quando pensava em desistir, Ele te guardava. A cura não é ausência de dor, é presença de Deus. E essa presença está mais forte sobre você agora do que nunca. À medida que você avança, perceberá que está mais forte do que imaginava. Não porque tudo se resolveu, mas porque Deus começou a resolver dentro de você aquilo que realmente importa. E quando o interior é curado, o exterior encontra ordem naturalmente. Você está sendo preparado para viver com mais paz, mais estabilidade emocional e mais clareza espiritual. E isso é apenas o começo. Conforme você avança nesta jornada espiritual, começa a perceber que a cura emocional não é apenas sobre aliviar a dor, mas sobre reconstruir o que foi abalado. Enquanto Deus conversa com você através desta mensagem, Ele está fortalecendo áreas internas que antes eram frágeis, consolidando fundamentos que estavam instáveis e preparando seu espírito para experiências mais profundas com a presença dele. Deus não apenas cura, Ele transforma. Ele não apenas restaura, Ele renova. E esse processo está acontecendo agora, dentro de você. Há momentos em que o peso espiritual parece não ter explicação. Você acorda cansado, mesmo sem ter feito esforço físico. Sente uma angústia que não sabe de onde vem. Se pega chorando sem motivo claro ou distraindo-se facilmente para tentar fugir de pensamentos que insistem em retornar. E é nesses momentos que Deus se revela como aquele que vê além das aparências, que compreende o que você não consegue colocar em palavras, que alcança os lugares onde ninguém mais consegue entrar. A obra que Deus está realizando em você é semelhante ao que fez com o salmista Davi tantas vezes. Davi enfrentou batalhas externas, mas suas maiores guerras eram internas. Ele lutava contra medos, culpas, dúvidas e pressões emocionais. E ainda assim, quando se derramava diante de Deus, encontrava força. Em Salmos capítulo 40, verso 2, está escrito: Tirou-me de um poço de perdição, de um lamaçal de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Essa imagem revela exatamente o que Deus está fazendo contigo, tirando você de estados emocionais confusos e firmando novamente o seu interior. Muitas vezes, para sermos curados, Deus nos guia a reconhecer sentimentos que tentamos esconder. Sentimentos de exaustão, abandono, medo, frustração, vergonha.
E Ele não os expõe para te ferir, mas para te libertar. A verdade é que Deus não cura aquilo que fingimos não sentir. Ele cura aquilo que entregamos. E hoje você está entregando. Cada palavra que entra dentro de você abre espaço para que Deus trate áreas que antes eram fechadas, trancadas, esquecidas. A libertação espiritual que está acontecendo agora não vem com barulho, não vem com manifestações externas, vem com paz. A verdadeira libertação é quando aquilo que antes te dominava perde força. Quando o que te enfraquecia se dissolve. Quando o que te prendia se desfaz diante da presença de Deus. E essa presença está cercando você como um manto suave, levantando, ajustando, alinhando e reconstruindo. Você perceberá que nos próximos dias sua mente começará a se calmar de forma natural. Pensamentos que antes eram pesados começarão a se desfazer. Emoções que antes pareciam indomáveis se tornarão mais leves. E isso não é coincidência. É a obra do Espírito Santo agindo em você, exatamente como prometido em João capítulo 8, verso 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você está sendo libertado daquilo que ninguém via, mas que Deus sempre viu. Você está sendo curado em lugares que ninguém acessava, mas que Deus sempre alcançou. À medida que você continua avançando neste processo de cura emocional e libertação espiritual, começa a perceber que Deus não está apenas restaurando partes isoladas do seu coração, mas reorganizando toda a estrutura interna da sua alma. Enquanto Deus conversa com você agora, algo profundo está sendo alinhado, sua mente está sendo renovada, seu espírito está sendo fortalecido e seu coração está sendo preparado para viver com mais equilíbrio, mais leveza e mais consciência da presença dele. Existem feridas que são tão antigas que você já acreditava que eram parte de quem você é. Feridas emocionais que foram se acumulando ao longo dos anos e que, sem perceber, influenciaram suas escolhas, seus relacionamentos, sua forma de pensar e até a maneira como você se enxergava. E por muito tempo, talvez você tenha carregado isso sozinho, acreditando que precisava suportar tudo em silêncio. Mas Deus nunca permitiu que esse peso determinasse seu destino. Na verdade, Ele sempre esteve atento, aguardando o momento em que você permitisse que Ele tocasse exatamente onde mais doía. A cura emocional é um processo de entrega. E cada vez que você se abre diante de Deus, Ele vai mais fundo, curando não apenas o que você lembra, mas também o que você já não consegue explicar. Em Jeremias capítulo 30, verso 17, está escrito: Eu te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Isso não é apenas uma promessa para o corpo, é uma promessa para a alma. Deus está restaurando sua saúde emocional e espiritual, devolvendo a você aquilo que o peso da vida tentou roubar. Muitas vezes, a dor emocional cria dentro de nós mecanismos de defesa. Começamos a nos afastar de pessoas, a desconfiar do amor, a nos proteger do que parece bom, por medo de sermos feridos novamente. Mas Deus está quebrando esses mecanismos agora. Ele está te ensinando a confiar novamente, a sentir novamente, a se abrir novamente. A cura espiritual não remove sua história, mas remove o medo de vivê-la. A libertação que você está recebendo não é apenas para aliviar o que sente hoje, mas para garantir que você caminhe o resto da sua jornada sem carregar pesos que não pertencem mais a você. Deus está limpando a sua mente de pensamentos recorrentes que te cansavam, está limpando seu coração de emoções acumuladas que te aprisionavam, está limpando seu espírito de opressões que você não conseguia identificar,
mas que agora estão perdendo completamente a força. Há uma estabilidade sendo construída dentro de você, uma força silenciosa, mas firme, uma paz que se instala aos poucos, mas permanece. Não é algo passageiro, é algo profundo. Isso faz parte do processo de Deus te preparar para viver uma fase onde sua mente estará mais clara, seu espírito mais forte e seu coração mais livre. Você não está apenas sendo curado, está sendo moldado para algo maior. Nos próximos dias, você poderá notar mudanças sutis. Sua paciência aumentará, sua ansiedade diminuirá, sua capacidade de lidar com situações difíceis será maior. Isso não é acaso, é o reflexo da obra que Deus está fazendo agora, no invisível, dentro de você. Ele está alinhando tudo, emoções, pensamentos, espírito e propósito. Você está sendo preparado para viver uma nova estação. À medida que seguimos caminhando nesta jornada de cura emocional e libertação espiritual, você perceberá que existe um ponto onde Deus começa não apenas a remover o que te feriu, mas também a te reconstruir com nova força, novo entendimento e nova identidade. Enquanto Deus conversa com você através desta mensagem, Ele está moldando dentro de você uma estrutura emocional mais firme, mais saudável e mais conectada ao que Ele realmente sonhou para a sua vida. Há momentos em que o coração humano se cansa, não apenas da dor, mas também da luta constante para tentar entender tudo. Você talvez tenha passado por fases em que buscou forças em lugares errados, apoio em pessoas que não estavam preparadas para te sustentar, ou respostas em situações que só te deixaram ainda mais confuso. Mas Deus sempre esteve ali, esperando você se voltar a Ele completamente para começar a alinhar todas essas áreas internas que por tanto tempo ficaram desordenadas. A cura emocional é um processo divino, porque só Deus consegue tocar exatamente onde ninguém nunca conseguiu. Há pensamentos que você nunca disse em voz alta, mas Deus ouviu. Há sentimentos que você tentou ignorar, mas Deus percebeu. Há lutas internas que ninguém viu, mas Deus acompanhou cada uma delas. Por isso, Ele está te renovando de dentro para fora. Em Ezequiel, capítulo 36, verso 26, Deus diz: "E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo." É exatamente isso que Ele está fazendo agora, renovando sua vida emocional e espiritual com algo completamente novo. Muitas vezes, antes de uma grande libertação, há uma reorganização interna. Deus começa a mudar pensamentos, começa a afastar sentimentos que não pertencem mais ao seu caminho. Começa a quebrar padrões que te limitavam emocionalmente. E esse processo, por mais silencioso que seja, é extremamente poderoso. Ele está preparando você para viver uma vida emocional mais estável, uma fé mais firme e uma percepção espiritual mais clara. Há dores que deixaram marcas profundas, mas essas marcas não definem mais o seu futuro. Deus está ensinando você a olhar para a sua história sem se afogar nela. Ele está curando a raiz das emoções que te machucaram e te dando maturidade para lidar com o que antes te tirava a paz. Quando Deus cura a alma, Ele também fortalece o espírito, porque uma alma ferida enfraquece a caminhada. Mas uma alma curada abre espaço para que o espírito se levante com autoridade. Nessa fase do processo, você pode começar a perceber mudanças internas muito específicas. Pensamentos que antes te dominavam começam a perder o peso. Lembranças que antes doíam começam a perder a força. Sentimentos que te desequilibravam começam a ser reorganizados. Isso não é psicológico. É espiritual. É o próprio Deus reconstruindo sua estrutura emocional e espiritual para te conduzir a um novo tempo.
você está sendo preparado para sentir paz com profundidade, para agir com sabedoria e para caminhar com firmeza. A cura que Deus está operando agora não vai se perder. Ela está enraizada, fundamentada na presença dele, construída com amor, paciência e propósito. E isso é apenas o início do que ele ainda fará em você. Conforme você avança nesta jornada de cura emocional e libertação espiritual, começa a perceber que aquilo que antes te paralisava já não tem mais a mesma força sobre você. Enquanto Deus conversa com você através desta mensagem, Ele está iluminando áreas internas que antes estavam escondidas na sombra da dor, trazendo clareza, coragem e discernimento para lidar com sentimentos que por muito tempo você acreditou serem impossíveis de superar. Há batalhas internas que deixam marcas profundas, não porque você é fraco, mas porque passou tempo demais lutando sozinho. Muitas vezes, você carregou o peso de responsabilidades emocionais que não eram suas, guardou palavras que nunca disse e segurou lágrimas que nunca deixou cair. Mas Deus não ignora isso. Ele viu cada esforço seu, cada tentativa silenciosa de se manter firme, cada noite em que você buscou força sem saber ao certo como continuar. E é por isso que agora Ele está derramando sobre você uma restauração tão profunda que alcança até os lugares que você não sabe explicar. A cura emocional envolve permitir que Deus entre em áreas onde você não deixa mais ninguém entrar. Não é fácil, não é rápido, mas é transformador. Em Salmos capítulo 147, verso 3, está escrito: Sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Deus não apenas cura, Ele trata, Ele envolve, Ele restaura com cuidado. Ele entende a dimensão exata da sua dor e trata cada parte com precisão divina. Talvez você tenha se acostumado a acreditar que certas emoções sempre fariam parte de você. A tristeza constante, a ansiedade silenciosa, o medo de não ser suficiente, a sensação de estar sempre carregando algo pesado demais. Mas o que você está vivendo agora é um processo onde Deus está desfazendo essas estruturas internas que se formaram através de dores, traumas e experiências difíceis. Ele está te libertando daquilo que você acreditou ser permanente. Enquanto Ele age dentro de você, suas percepções começam a mudar. O que antes te desestabilizava começa a perder o impacto. O que antes parecia impossível de lidar começa a se tornar mais leve. Há uma reorganização emocional acontecendo, e isso é obra do Espírito Santo. Ele está alinhando seus pensamentos, equilibrando suas emoções e trazendo paz onde antes havia turbulência. Você começará a perceber que está reagindo de maneira diferente. Situações que antes mexiam com você já não encontram mais espaço dentro do seu coração. Aquilo que antes te feriu agora não encontra mais morada, e isso não significa que tudo ao seu redor mudou. Significa que você está mudando por dentro. A cura emocional não é ausência de dores passadas, mas presença de maturidade, força e sabedoria para lidar com elas sem ser destruído. Existe uma força espiritual crescendo dentro de você, e ela vem da presença de Deus, que te sustenta, te abraça, te consola e te fortalece. Ele está preparando seu interior para uma fase onde sua mente estará mais leve, seu coração mais estável e sua fé mais firme. Essa libertação silenciosa está construindo um novo você, mais forte, mais consciente, mais curado e mais livre. Deus está fazendo a obra completa, e você está avançando exatamente como Ele planejou. À medida que você continua avançando nesta jornada espiritual, torna-se ainda mais evidente que Deus está realizando algo profundo dentro de você. Algo que não é apenas emocional, mas também espiritual.
Enquanto Deus conversa com você através desta mensagem, Ele está trazendo entendimento para coisas que antes pareciam confusas. Está iluminando áreas que antes eram escuras e está fortalecendo partes da sua alma que antes eram frágeis. Este é o momento em que a cura se torna mais visível dentro de você, não porque sua história mudou, mas porque você mudou a forma de caminhar dentro dela. É comum que, após longo tempo carregando pesos emocionais, a alma desenvolva algumas cicatrizes interiores. Essas cicatrizes às vezes se manifestam como inseguranças profundas, como dúvidas internas, como medos que você nunca admitiu para ninguém. Mas Deus, que conhece você melhor do que qualquer pessoa, está tocando exatamente nessas áreas. Ele não ignora suas fragilidades. Ele trabalha nelas com amor, paciência e propósito. E agora, cada pensamento que antes te feriu está sendo confrontado pela verdade da palavra. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, está escrito: Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Essa renovação diária é exatamente o que está acontecendo. Você está sendo renovado por dentro, não de forma superficial, mas em profundidade. Deus está reconstruindo o que foi abalado, rearrumando o que estava confuso e fortalecendo o que estava fraco. Talvez você tenha enfrentado momentos em que acreditou que sua dor emocional nunca iria passar. Momentos em que a alma parecia pesada demais, a mente agitada demais, o coração ansioso demais. Mas a presença de Deus está te provando que a dor pode até ter sido grande, mas não será eterna. Ele está te ensinando que sentimentos não definem destino, que lembranças não definem identidade e que feridas não definem quem você é. Deus está escrevendo um novo capítulo, e esse capítulo começa dentro de você. A libertação espiritual que você está experimentando agora é profunda. Não é algo que apenas altera suas emoções por um momento. É algo que transforma sua forma de sentir, pensar e reagir. O peso que você carregava começou a ser removido. E agora o Senhor está substituindo esse peso por paz. Não uma paz passageira, mas uma paz constante, firme, silenciosa, que se instala na alma e permanece mesmo em meio aos desafios. A cada dia, você perceberá suas emoções reagindo de forma mais equilibrada, seus pensamentos mais organizados, seu coração mais leve. Isso é fruto da presença de Deus dentro de você. Ele está te treinando internamente para viver com maturidade emocional e estabilidade espiritual. Ele está te mostrando que você não é resultado da dor que viveu, mas da cura que está recebendo. E este é apenas o início da transformação completa que Ele tem para a sua vida. À medida que você caminha mais profundamente nesta jornada de cura emocional e libertação espiritual, começa a perceber que a obra que Deus está realizando dentro de você não é apenas restauradora, é transformadora. Enquanto Deus conversa com você através desta mensagem, Ele continua revelando aspectos do seu interior que antes estavam obscurecidos pela dor, pelo medo e pelas experiências difíceis que marcaram sua vida. Agora, porém, cada uma dessas áreas está sendo iluminada pela presença dEle. Existe um momento no processo de cura emocional em que a pessoa começa a sentir que algo mudou, mesmo que não saiba exatamente explicar o quê. Talvez ainda haja desafios, talvez ainda existam pensamentos que precisam ser alinhados, mas a alma já não reage como antes, e isso é sinal de que o Espírito Santo está fazendo uma obra profunda, silenciosa e contínua dentro de você. A transformação começa quando você percebe que aquilo que antes te desequilibrava já não tem mais o mesmo poder. Em Romanos, capítulo 12, verso 2,
encontramos um princípio essencial dessa mudança. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação não acontece de um dia para o outro, mas passo a passo, conforme Deus reorganiza pensamentos, cura emoções e fortalece sua percepção espiritual. Ele está te ensinando a interpretar situações com mais calma, a filtrar pensamentos com mais sabedoria e a reagir com mais maturidade. Isso é cura emocional em sua forma mais profunda. Talvez você tenha passado por fases difíceis em que acreditou que estava sozinho. Momentos de ansiedade, de insegurança, de tristeza que você não conseguia explicar. Mas agora você está descobrindo que Deus não apenas te sustentou nessas fases, Ele está te renovando completamente. A dor que antes parecia permanente agora está sendo substituída por leveza. Aqueles pensamentos que antes te machucavam agora estão perdendo força, porque a verdade de Deus está ocupando o espaço que antes era da angústia. Você está aprendendo que ser curado não significa nunca mais sentir dor, mas significa não ser dominado por ela. Deus está fortalecendo sua estrutura interna, construindo em você uma base emocional e espiritual tão profunda que mesmo quando vierem tempos difíceis, você não será abalado como antes. Ele está te ensinando a caminhar com confiança, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. Há também um fortalecimento espiritual acontecendo neste processo. Deus está te dando discernimento para identificar quando um pensamento não vem dele, autoridade para rejeitar aquilo que tenta te oprimir e sensibilidade para reconhecer quando ele está falando com você. Esse amadurecimento é essencial para que você viva de forma plena, equilibrada e em paz. Em breve, você perceberá mudanças profundas. Uma mente mais tranquila, sentimentos mais controlados, decisões mais sábias. Isso não será resultado de esforço humano, será fruto da obra de Deus, que está reconstruindo você desde o fundamento. O Senhor está te preparando para ser uma pessoa emocionalmente curada, espiritualmente forte e profundamente alinhada ao propósito dele. E essa transformação está acontecendo, mesmo se você não perceber todos os detalhes agora. Este processo é real e está avançando exatamente como Deus planejou. Conforme você continua avançando neste caminho de cura emocional e libertação espiritual, algo muito precioso começa a acontecer dentro de você. A percepção do mundo, das pessoas e de si mesmo passa a ser filtrada não mais pela dor, mas pela presença de Deus. Enquanto Deus conversa com você através desta mensagem, Ele está te guiando a um novo nível de entendimento interior, onde a paz não é apenas um sentimento, mas um estado de alma sustentado pela mão dEle. Há momentos na vida em que a mente parece um campo de batalha. Pensamentos se chocam, memórias surgem, emoções se intensificam, e mesmo quando tentamos manter o controle, é como se tudo dentro de nós gritasse ao mesmo tempo. Mas ao longo desta jornada, Deus está ensinando você a silenciar esse caos interno, não com força humana, mas com presença espiritual. Quando ele entra, nada permanece do mesmo jeito. E você está começando a perceber isso. A cura emocional profunda acontece quando Deus realinha aquilo que foi distorcido pela dor. Certamente houve fases em que você interpretou situações de maneira pesada, porque seu interior também estava pesado. Houve momentos em que pequenas coisas te feriram profundamente, não porque eram grandes, mas porque seu coração já estava sobrecarregado. Agora, porém, você está sendo libertado dessa sensibilidade ferida que te consumia. Deus está fortalecendo suas emoções e, ao mesmo tempo, suavizando seu espírito. Em Salmos, capítulo 61, verso 2, Davi declara: "Quando o meu coração estiver sobrecarregado, leva-me à rocha que é mais alta do que eu." Essa rocha
É o próprio Deus, e é a Ele que você está sendo levado agora. Não para fugir dos problemas, mas para ter uma perspectiva mais alta, mais clara, mais equilibrada. A cura emocional também envolve enxergar de cima aquilo que antes parecia impossível de suportar. Você talvez perceba que está reagindo de forma diferente a situações que antes te desestabilizavam. Isso não é coincidência, é cura. Quando Deus toca o coração, Ele também reorganiza a mente. O que antes era gatilho, agora se torna aprendizado. O que antes machucava agora passa despercebido. E isso é sinal de maturidade espiritual e emocional sendo construída dentro de você. Ao mesmo tempo, Deus está libertando você de expectativas irreais, tanto sobre si mesmo quanto sobre os outros. Muitas das suas dores mais profundas vieram de sentir que precisava ser forte o tempo todo, que precisava dar conta de tudo, que não podia fracassar. Mas Deus está tirando esse peso dos seus ombros. Ele está te mostrando que você não precisa ser perfeito, só precisa ser dele. E isso por si só já é cura. Você também perceberá com o tempo que sua alma está mais sensível ao toque de Deus. Pequenas percepções espirituais surgirão no seu cotidiano. Pensamentos de paz aparecerão sem esforço. Uma tranquilidade suave começará a acompanhar você em situações que antes te deixavam inquieto. Isso é fruto do processo de libertação que Deus está realizando dentro de você. O Senhor está te preparando para viver com sabedoria emocional, com estabilidade espiritual e com uma maturidade que não será abalada facilmente. Ele está te conduzindo para um novo tempo, onde sua paz não dependerá das circunstâncias, mas da presença constante dele dentro de você. E você está avançando mais do que imagina. À medida que você continua essa jornada profunda de cura emocional e libertação espiritual, o que Deus está fazendo dentro de você começa a ganhar uma forma mais clara. Já não é apenas alívio, mas transformação. Já não é apenas consolo, mas fortalecimento. Já não é apenas esperança, mas estabilidade. Enquanto Deus conversa com você através desta mensagem, Ele está consolidando tudo aquilo que já começou e ampliando ainda mais o alcance dessa obra dentro de você. A cura emocional tem uma característica muito especial. Ela ilumina o interior antes de iluminar o exterior. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você está começando a perceber uma mudança nos seus pensamentos, nas suas reações e até na maneira como você interpreta suas experiências passadas. Aquilo que antes parecia confuso está ganhando clareza. O que antes te deixava ansioso está perdendo força. E o que antes parecia impossível de superar está se tornando parte de um processo que Deus está concluindo com perfeição. Em Filipenses capítulo 4, verso 7, está escrito: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz não é lógica, não pode ser explicada humanamente, e é exatamente o que você está começando a experimentar. Uma paz que não depende de respostas, mas de confiança. Não depende de circunstâncias, mas de presença. E essa presença está envolvendo você de uma forma tão profunda que até o que antes te machucava já não atinge mais da mesma maneira. Muitas vezes, os maiores pesos espirituais surgem não das lutas externas, mas das internas. Pensamentos que se repetem, emoções que surgem sem aviso, dúvidas que enfraquecem. Mas Deus está desmontando essas estruturas internas com suavidade e autoridade. Ele está redefinindo limites emocionais, fortalecendo seu espírito e te ensinando a reconhecer rapidamente aquilo que não vem dele. Essa sensibilidade espiritual é parte importante da sua libertação. Você também está aprendendo a se enxergar com mais gentileza.
Durante muito tempo, talvez você tenha se cobrado de forma excessiva, acreditando que precisava ser forte o tempo todo. Mas agora, Deus está te mostrando que a verdadeira força nasce da dependência dele, e não da sua própria capacidade. Ele está te ensinando a descansar sem culpa, a sentir sem se condenar, a se expressar sem medo. Isso é cura. Cura profunda, verdadeira e espiritual. Em breve, você perceberá que sua mente está mais organizada. Pensamentos confusos começarão a se dispersar. Emoções desordenadas começarão a se alinhar. Lembranças que antes te abalavam começarão a perder a intensidade. Isso é resultado direto da presença de Deus sobre você, trabalhando silenciosamente nas áreas mais sensíveis da sua alma. O Senhor está preparando você não apenas para viver curado, mas para permanecer curado. A libertação não será algo momentâneo, mas constante. Você está construindo uma nova estrutura emocional e espiritual, e essa estrutura vai te sustentar nos próximos capítulos da sua vida. A cada dia, a cada palavra, a cada toque do Espírito Santo, você está se tornando mais estável, mais consciente, mais forte e mais livre. E isso é só o que seus olhos podem perceber, porque dentro de você, Deus está fazendo muito mais do que você imagina. À medida que você continua caminhando nesta jornada de cura emocional e libertação espiritual, torna-se cada vez mais evidente que Deus está fortalecendo áreas dentro de você que por muito tempo estiveram fragilizadas. Enquanto Deus conversa com você através desta mensagem, Ele está consolidando uma base emocional e espiritual tão firme que daqui para frente será impossível para o inimigo te derrubar pelos mesmos caminhos de antes. Você está sendo transformado, e essa transformação é profunda, silenciosa e completamente conduzida pelo Espírito Santo. A cura emocional que você está experimentando agora não é apenas uma resposta ao passado, mas uma preparação para o futuro. Deus está te preparando para viver uma fase onde sua mente será mais equilibrada, seu coração mais estável e sua fé mais sólida. Ele está te ensinando com paciência a reagir de forma diferente, a pensar de forma diferente e a sentir de forma diferente. Aquilo que antes te paralisava está perdendo força dia após dia, porque o Senhor está reorganizando seu interior com sabedoria divina. Muitas vezes, os maiores pesos espirituais acontecem quando o coração não sabe mais onde se segurar. Mas agora, Deus é seu ponto de apoio. Em Salmos, capítulo 62, verso 6, está escrito: Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Essa verdade começa a se manifestar em você de forma muito real. Sua alma está sendo firmada na rocha. E quando a alma está firmada na rocha, nenhum vento emocional ou espiritual consegue te derrubar. Talvez você perceba, gradualmente, que está lidando melhor com situações que antes te desequilibravam. Isso é cura. Deus está tratando suas emoções, mas também está amadurecendo seu espírito. Você está aprendendo a identificar rapidamente quando um pensamento não vem de Deus, a rejeitar mentiras que antes tomavam espaço em sua mente e a abraçar verdades que antes você não conseguia acreditar totalmente. Esse discernimento espiritual é um dos maiores sinais de libertação verdadeira. A dor que você carregou por tanto tempo não está mais definindo seus dias. Deus está fechando ciclos internos que você não sabia como encerrar. Ele está trazendo respostas que você buscou por anos. Ele está organizando dentro de você sentimentos que antes eram caóticos. E tudo isso é resultado do amor dele, que penetra nas partes mais profundas da alma e restaura o que ninguém mais consegue alcançar. O peso que você sentia não era apenas emocional, era espiritual.
E agora que Deus está removendo esse peso, você começa a perceber que sua respiração é diferente, seus pensamentos são diferentes, sua percepção é diferente. Há uma leveza chegando ao seu interior, e ela não é temporária, é fruto de libertação real. Você está sendo preparado para uma nova temporada, onde sua paz será constante, sua mente será clara e seu coração será seguro. Deus está estabelecendo em você uma maturidade emocional e espiritual que vai te acompanhar pelo resto da vida. Você não voltará a ser quem era antes, porque Deus está fazendo algo completamente novo. À medida que você continua avançando neste processo profundo de cura emocional e libertação espiritual, torna-se cada vez mais claro que Deus está reconstruindo sua vida a partir do interior. Enquanto Deus conversa com você através desta mensagem, Ele está ajustando áreas internas que por muito tempo estiveram desalinhadas, devolvendo ao seu coração a capacidade de sentir paz, segurança e confiança. O que está acontecendo agora dentro de você é mais do que um alívio momentâneo, é uma transformação definitiva. Há momentos na caminhada em que a alma se cansa, não apenas por causa das circunstâncias, mas por carregar pesos que nunca foram dela. E esse cansaço vai se acumulando, criando barreiras emocionais, endurecendo sentimentos e bloqueando percepções. Mas quando Deus decide curar, Ele não cura apenas a superfície, Ele vai até a raiz. Você está vivendo exatamente isso, uma restauração que toca os lugares mais profundos da sua alma. Uma passagem poderosa que descreve esse processo está em Salmos, capítulo 30, verso 5, onde diz: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." Para muitos, isso é apenas uma frase de consolo. Para você, neste momento, é uma realidade sendo construída. Deus está transformando a noite emocional que você viveu em um amanhecer cheio de clareza e força. Ele está te guiando de um ciclo de dor para um ciclo de leveza. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que determinadas dores sempre fariam parte da sua vida. Talvez achasse que certos medos, inseguranças ou sensações de peso nunca desapareceriam completamente. Mas Deus está mostrando que Ele tem autoridade até sobre aquilo que você acreditava ser permanente. Não há trauma profundo demais, medo antigo demais ou ferida intensa demais que Ele não consiga curar. E nesta etapa da jornada, Ele está fazendo exatamente isso, desatando nós internos que antes pareciam impossíveis de desfazer. Você começará a notar algo muito especial. Aquilo que antes te atingia de maneira intensa já não encontra mais espaço dentro de você. Situações que antes tiravam sua paz, agora encontram um coração mais seguro. Pensamentos que antes te abalavam, agora perdem força rapidamente. Isso é sinal claro de evolução emocional e libertação espiritual. A obra de Deus está se estabelecendo de forma sólida. Além disso, você está entrando em uma fase em que Deus começa a te ensinar como manter aquilo que está recebendo. A cura não é apenas recebida, ela é cultivada. E Deus está te dando sabedoria emocional, estabilidade espiritual e discernimento para que você não volte mais aos padrões antigos que te feriam. Ele está te ensinando a se posicionar com mais firmeza, a filtrar pensamentos com mais cuidado e a construir um ambiente interno que proteja sua paz. Ao mesmo tempo, Deus está ativando em você uma sensibilidade espiritual mais apurada. Aqueles sinais internos que você antes ignorava começam a fazer sentido. Aquela intuição que você desprezava agora se revela como direção divina. Aquele impulso de se afastar de certas situações agora é reconhecido como proteção. Isso é maturidade espiritual nascendo dentro de você. A obra que Deus está fazendo não é pequena, não é superficial, não é temporária.
É completa, profunda e permanente. Ele está te preparando para viver uma vida onde a cura emocional será sua base, a libertação espiritual será sua identificação e a paz será sua marca. Você está sendo transformado e essa transformação é real. À medida que você avança nesta caminhada de cura emocional e libertação espiritual, começa a perceber que Deus está te conduzindo a uma profundidade que talvez você nunca tenha experimentado antes. Enquanto Deus conversa com você através desta mensagem, Ele está revelando aspectos internos que estavam escondidos sob camadas de dor, cansaço e silêncio. Agora, porém, essas camadas estão sendo removidas com suavidade e propósito, permitindo que sua verdadeira essência, aquela criada por Deus, venha à tona novamente. A cura emocional não é apenas sobre resolver o que passou, mas também sobre preparar o coração para aquilo que virá. E você está entrando justamente nessa fase em que o Senhor começa a estruturar dentro de você uma força que não depende das circunstâncias, mas da presença dEle. Uma força silenciosa, mas inabalável. Uma força que nasce de um coração que finalmente encontrou descanso. Muitas vezes, o peso espiritual se instala quando tentamos carregar sozinhos preocupações, sentimentos e batalhas que nunca fomos chamados a suportar sem Deus. Você passou por momentos assim. Houve dias em que você acreditou que não teria energia para continuar. Dias em que tentou ser forte para todos ao seu redor, mas por dentro sentia que estava desmoronando. Deus viu tudo isso. Ele não ignorou, não se afastou, ele permaneceu, aguardando o momento certo para agir em você como está agindo agora. Em Salmos capítulo 37, verso 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essa entrega é o que está acontecendo dentro de você. Não uma entrega forçada, mas uma entrega natural, espontânea, porque seu coração começa a perceber que a cura verdadeira só é possível quando Deus assume o controle. E Ele assumiu. O que você está vivendo nesta etapa é um processo de alinhamento interno. Deus está equilibrando suas emoções, ajustando seus pensamentos e reorganizando áreas que antes eram confusas. Ele está te preparando para que no futuro você não volte aos mesmos padrões que te feriam. Essa estabilidade emocional e espiritual é fruto de libertação verdadeira. Cada sentimento que antes te aprisionava está perdendo a força. Cada memória que antes te dominava está sendo ressignificada. Cada medo que antes te paralisava está sendo dissolvido diante da luz dele. Você também está começando a recuperar algo muito importante: a capacidade de acreditar novamente, acreditar em si mesmo, acreditar na vida, acreditar no propósito, acreditar que dias melhores virão, não por ilusão, mas por fé. A fé que antes parecia fraca, agora está sendo reacendida. A chama que antes parecia quase apagada está se fortalecendo dentro de você. E essa fé renovada é um dos principais sinais de que Deus está restaurando completamente seu interior. Daqui em diante, você começará a perceber mais nitidamente algumas mudanças. Sua mente responderá de forma mais calma. Seu coração será menos reativo e mais estável. Suas decisões serão tomadas com mais clareza. Sua alma encontrará descanso mais facilmente. Isso não é apenas evolução emocional, é libertação espiritual. Deus está te transformando em alguém emocionalmente curado, espiritualmente alinhado e internamente fortalecido. Tudo o que Ele está fazendo agora está construindo a pessoa que você será nos próximos anos. A dor não será mais a sua história, a cura será. Conforme você avança nesta etapa tão profunda da sua jornada de cura emocional e libertação espiritual,
torna-se impossível ignorar o que Deus está fazendo dentro de você. Enquanto Deus conversa com você através desta mensagem, Ele está refinando áreas internas que por muito tempo foram marcadas pela insegurança, pelo medo e pelos sentimentos que você carregava silenciosamente. Agora, porém, você está entrando em uma fase de lapidação, onde aquilo que é precioso dentro de você começa a ser revelado. A cura que Deus está realizando não é apenas emocional, é estrutural. Ele está reconstruindo sua capacidade de confiar, de sentir e de se expressar sem medo. Está te ensinando a ouvir sua própria alma sem se perder nela. Está te treinando para identificar claramente o que é dele e o que não é. Essa clareza espiritual e emocional é um presente raro, e Ele está derramando isso sobre você agora. Durante muito tempo, talvez você tenha se acostumado com o peso que carregava, acreditando que era parte de quem você era. Mas Deus está te mostrando que aquilo não fazia parte da sua identidade. Fazia parte do processo que Ele agora está encerrando. Sentimentos que antes te oprimiam estão sendo purificados. Pensamentos que antes te confundiam estão sendo clareados. Emoções que antes te aprisionavam estão sendo libertas pelo toque do Espírito Santo. Em Salmos capítulo 34, verso 4, está escrito: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Essa palavra está se cumprindo na sua vida exatamente agora. Deus está te livrando de temores internos que você carregou por anos, alguns tão silenciosos que você nunca conseguiu explicar a ninguém. Ele está removendo cada raiz emocional que alimentava a dor, substituindo-a por paz, equilíbrio e confiança. Nesta fase, algo muito importante está acontecendo. Você está começando a reconhecer seu próprio valor. Não o valor que o mundo te deu, não o valor condicionado às suas conquistas, mas o valor que vem do fato de você ser filho ou filha de Deus. Esse reconhecimento interior cura feridas antigas que nasceram da rejeição, da comparação, da insegurança ou da solidão. Deus está devolvendo a você a consciência de quem você é no Espírito. Você também perceberá que sua sensibilidade espiritual estará mais refinada. Situações e ambientes que antes te deixavam inquieto, agora serão facilmente discernidos. Pensamentos que não pertencem ao propósito de Deus serão rapidamente identificados. E o mais surpreendente, você começará a sentir mais nitidamente a presença de Deus nos detalhes, no silêncio, na reflexão, nos pequenos sinais do cotidiano. Isso é maturidade espiritual sendo ativada dentro de você. A paz que Deus está estabelecendo será tão profunda que mesmo nos dias difíceis você não será mais abalado como antes. Haverá um alicerce novo dentro de você, construído pela mão dele, que sustentará suas emoções e dará firmeza às suas decisões. Você será capaz de agir com sabedoria, de falar com equilíbrio e de pensar com clareza, tudo porque seu interior está sendo curado e estabilizado pela presença do Senhor. Nesta altura do processo, você já não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Deus está te moldando para viver de forma livre, consciente e profundamente alinhada ao propósito dele. A dor não dita mais o ritmo da sua vida. A cura está tomando esse lugar. E essa cura tem avançado tão profundamente que será impossível retroceder ao que era antes. Este é um momento de consolidação. Deus está ajustando as últimas áreas internas para te preparar para o desfecho dessa jornada e para o começo de uma nova fase da sua vida. Chegamos ao último momento desta jornada profunda de cura emocional e libertação espiritual. E aquilo que Deus está fazendo dentro de você agora é a consolidação de tudo o que Ele já começou. Enquanto Deus conversa com você através desta mensagem,
Ele está selando cada mudança, cada libertação, cada fortalecimento e cada transformação que você recebeu ao longo desses blocos. Este é o momento em que a obra interna se completa e começa a se manifestar externamente em sua vida. A cura emocional não é apenas um processo, é uma reconstrução. Ao longo do caminho, Deus desmontou pesos antigos, removeu traumas silenciosos, iluminou áreas escondidas e fortaleceu partes do seu coração que você achava que nunca seriam restauradas. Agora, Ele está te mostrando que esta jornada não termina aqui. Ela se transforma em uma nova fase da sua existência. Você está sendo preparado para viver com maturidade emocional, discernimento espiritual e uma paz que permanecerá, mesmo quando os desafios surgirem. Deus não promete que você nunca enfrentará dificuldades novamente, mas promete que você não será mais abalado por elas da mesma forma. A força que Ele implantou dentro de você é estável, profunda e totalmente sustentada pela presença dEle. Em Isaías, capítulo 40, verso 31, está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa renovação não é apenas física, mas espiritual e emocional. Você está sendo renovado, você está sendo elevado, você está sendo preparado para voar acima das situações que antes te aprisionavam. A cura que Deus colocou em você agora te dá capacidade para caminhar sem cair nas mesmas dores, para correr sem tropeçar nos mesmos medos, para avançar sem carregar os mesmos pesos. Este é o momento em que você precisa entender algo muito profundo. Tudo o que Deus fez dentro de você será visto na sua vida prática. Suas decisões serão diferentes. Suas relações serão mais saudáveis. Seus pensamentos serão mais claros. Seu coração será mais leve. O que antes te dominava, agora já não tem acesso. O que antes te prendia, agora foi quebrado. O que antes te sufocava, agora perdeu completamente o poder. Deus selou a sua libertação. Ele consolidou sua cura. Está te entregando uma nova temporada, marcada não pela dor, mas pela esperança. Não pelo medo, mas pela confiança. Não pelo cansaço, mas pela força. Não pela instabilidade, mas pela paz. Você está sendo encerrado de um ciclo e iniciado em outro. O Senhor está abrindo caminhos novos, ajustando sua visão espiritual e preparando oportunidades que antes você não teria condições emocionais ou espirituais de abraçar. Agora você tem. Agora você está pronto. Agora você está fortalecido. A partir deste ponto, caminhe com consciência de que Deus te curou, te libertou e te renovou. Caminhe com postura de quem sabe que foi transformado. Caminhe com a certeza de que a presença dele te acompanha, guia, protege e sustenta. Nada será como antes, porque você já não é mais quem era antes. A paz de Deus será sua marca. A liberdade será seu testemunho. A cura será sua nova identidade. Se você recebeu esta oração e crê que Deus completou esta obra na sua vida, escreva aqui, Amém, e compartilhe esta oração com quem precisa ouvir a voz de Deus.